Olá, amados de Cristo, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Vou aguardar aqui um pouquinho, né? O Instagram entregar que iniciamos a nossa live para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Mais um mês que começou, glória a Deus por isso. Eu vou aguardar aí 5 minutinhos. Enquanto isso eu vou respirando. Eu vou aqui, né? Me preparando mais um pouquinho para essa palavra de hoje que o Senhor entregou. Esse desafio aí que foi sugerido pela nossa líder, Tamires. Que Deus continue abençoando a sua vida poderosamente, em nome de Jesus. A paz do Senhor, Poliana, seja muito bem-vinda. E como eu estava dizendo para vocês, esse desafio, né, que ela sugeriu pra gente, tá trazendo essa série de mensagens aí, falando sobre o final dos tempos, falando sobre a vinda do nosso Senhor, a paz do Senhor, querida. Falando sobre a vinda do nosso amado Senhor Jesus, alertando também, né, a igreja, que somos nós, o corpo de Cristo, sobre essa vinda, como proceder, como estar atentos, enfim, já tô dando um spoiler aqui da palavra já. Mas louvado seja o Senhor Jesus por essa oportunidade, porque não é fácil não, irmãos, não é fácil não. Já não é fácil trazer a palavra de Deus, que ela é pura, verdadeira, não é fácil. E entrar nesse tema é um tanto desafiador também. Mas eu louvo ao Senhor Jesus por essa oportunidade e que Ele possa falar tremendamente aos nossos corações. Poliana, o som tá bom? O volume tá legal? Você pode me informar, por favor? Porque eu não sei se eu falo muito alto, se eu tô falando muito alto, se tá bom. E vamos preparar aí os corações. Obrigada. Muito obrigada. Enquanto os irmãos vão entrando, vamos dar início à nossa live. Peço, se você puder, curve a sua cabeça onde você estiver, ligue seu pensamento em Deus e vamos estar dando... Obrigada. E vamos estar dando início à nossa live de hoje. Amado Deus, querido e amado Senhor, muito obrigada, Senhor Jesus, por este dia. Muito obrigada, soberano Deus, pela tua presença, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Obrigada, Senhor, porque neste momento estamos reunidos como igreja para poder, Senhor, meditar na sua palavra e receber, Paizinho, da tua parte aquilo que nosso coração, que a nossa alma, que o nosso espírito necessita para continuar, Senhor, vivendo aqui nesta terra até que o Senhor volte. Senhor, eu consagro a Ti tudo que aqui for feito. Eu consagro a Ti, Senhor, a cada vida que irá participar, Senhor, desta live. Assim também, Senhor, eu entrego em Tuas mãos e consagro a Ti as pessoas que irão assistir depois. Que aonde essa palavra chegar, Senhor, chegue também a salvação, a libertação, a cura, o renovo, meu Deus, a Tua presença. Senhor, que tudo que aqui for feito seja para a honra e glória do Teu nome. Usa-me, Senhor, como instrumento em Tuas mãos. Usa-me, Senhor, neste momento, conforme a Tua vontade e o Teu querer. Assim eu oro, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e glória a Deus, glória a Deus. A paz do Senhor, igreja linda do Senhor Jesus, a paz do Senhor, irmã Rosa. Bom dia, que alegria, a igreja reunida. O Senhor Jesus já se faz presente, porque aonde há dois
ou mais reunidos no nome dele, ali ele estará. Então, eu dou glórias ao Senhor, porque estamos reunidos como igreja e o Senhor Jesus já se faz presente, porque é tudo para ele, por ele, né? Então, vamos dar início à nossa live. Já demos início, né? E desculpa, irmãos, eu tô um pouco nervosa por cada palavra. Mas o Senhor vai me dar a vitória em nome de Jesus. Se você puder, tiver oportunidade, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 24. Glória a Deus. Capítulo 24, a gente vai ler dos versículos 36 até o versículo 51. Antes de começar a leitura, esse capítulo de Mateus é o próprio Senhor Jesus falando aos seus discípulos, à igreja. A paz do Senhor, Marisa, seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Como eles iriam perceber, né? Como eles iriam saber a volta de Jesus. Os sinais que iriam anteceder a volta do Senhor Jesus. Então, o nosso Senhor, ele é indagado, perguntado, como é que a gente vai saber, como é que a gente vai perceber que o Senhor estará voltando? E ao iniciar esse capítulo, o Senhor Jesus fala sobre o sacrilégio no templo, né? Que a gente sabe que o novo templo de Israel, ele vai ser onde o anticristo vai cometer um sacrilégio ali, né? Sacrilégio é profanar aquele lugar, né? Ele vai querer se apossar daquele lugar e ele vai conseguir. E é nesse momento que o Senhor Jesus virá para arrebatar a sua igreja. Será a primeira vinda do Senhor Jesus, que a gente sabe que são duas. Então, alguns outros sinais o Senhor Jesus fala aos seus discípulos, né? Que é com relação ao amor se esfriar devido ao aumento da iniquidade. Ele também fala sobre os falsos profetas, as heresias, tudo isso ele fala ali antecedendo, né? O versículo 36. Eu confesso a vocês que quando a nossa líder propôs essa palavra, eu já tinha lido o capítulo 24 e eu fiquei animada, achando que eu ia trazer essa primeira parte do capítulo 24, né? Sobre o sacrilégio, como seria e tudo mais. Mas como a obra é do Senhor Jesus e ele faz conforme ele quer, aleluia por isso, o Espírito me moveu a essa parte final do capítulo 24. Então, vou ler aqui juntinho com vocês agora, Mateus 24, a partir do versículo 36, que diz assim: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, que é Jesus, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo. Essa parte já me chama a atenção. Casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem,
porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Outra parte que me chamou a atenção. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o seu senhor encarrega dos demais servos da sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Quando ele o encarregará de todos os seus bens. Perdão, amados. No 47 diz assim: garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. 48. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando. E então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espere, numa hora que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. É com muito temor e tremor que ministrar essa palavra. A gente já ouviu falar nesse versículo 36 que ninguém sabe o dia e a hora em que o Senhor Jesus virá. Somente Deus sabe, o Deus Pai. Os anjos não sabem, o Deus Filho não sabe, o Deus Espírito também não. Eu creio que se o Senhor Jesus soubesse o dia, ele ficaria assim: Abba, espera mais um pouquinho. Não, Abba, peraí, esse daqui vai aceitar a mim. Ele vai me confessar como Senhor da vida dele. Eu creio que ele ficaria assim. Por quê? O nosso Senhor Jesus, ele é o nosso Salvador e ele também é o nosso advogado. É ele que fica diante de Deus intercedendo por nós junto com o Espírito Santo de Deus. Quando o inimigo chega à presença de Deus para poder nos acusar, para poder falar coisas, para tentar conseguir interferir na nossa vida, o Senhor Jesus está lá. Não, peraí, não é assim. Ela pode até cometer algum erro, mas olha, tá aqui firmada na minha palavra, me confessou, me busca, faz a minha... Vocês estão entendendo? Então, eu creio que o Senhor Jesus não saber e os anjos não saberem é porque na hora que Deus determinar, ninguém vai poder interceder. Quando Deus falar, é agora. A gente sabe que quando Deus fala, o céu obedece. A gente sabe que quando Deus entregou o seu único filho, ele obedeceu. Ele cumpriu com o desejo de seu pai. Então, quando Deus falar, é agora. Vá e busque a minha igreja. Ah, amados, eles virão. O Senhor Jesus virá. E o Senhor nos alerta nessa manhã para a gente estar atento. Atento a quê? Aos sinais. Como na época de Noé, tinha sinal também. Na época de Noé, as pessoas estavam vivendo como queria. As pessoas estavam buscando satisfazer a si próprio. Elas não queriam saber de compromisso com Deus.
Não queria. Bom dia, igreja linda do Senhor Jesus. Minha amiga Cris, seja muito bem-vinda. Paz do Senhor. Então, assim, elas não estavam interessadas em pensar no futuro, digamos assim. Em pensar que teria consequência daqueles atos. Elas não estavam preocupadas com isso. A própria palavra diz isso pra gente no versículo 38. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo. Gente, essa parte me chamou a atenção. Porque o ato de se alimentar é o que nos traz energia para continuar vivendo, né? Realizando as tarefas do dia a dia, trabalho, cuidar de filho, enfim. Se a gente não se alimenta, a gente fica doente e morre. Mas vamos trazer para o espiritual, que eu adoro. Como que a gente tem alimentado a nossa alma, o espírito? Com o quê? Esse povo aqui alimentava a sua alma com coisas ruins, com prostituição, com mentira, conspiração, com pecado. Era assim que eles alimentavam a sua alma. E bebendo. A gente conhece a fonte da vida, que é o Senhor Jesus. Mas esse povo não se alimentava dessa fonte. Não. Eles se embriagavam em vinho. E essa parte a gente pode trazer tanto para a nossa vida física quanto para a nossa vida espiritual. Porque, não tem problema eu tomar só uma tacinha de vinho. Eu tô bebendo com meu marido em casa. Não tem problema, não. A gente tem que entender quando a palavra diz que tudo me é ilícito, mas nem tudo me convém. Medite na palavra do Senhor, fale com o Senhor Jesus. Deus está falando com alguém. Senhor. Pai, fala comigo. Revele a mim realmente se tem problema eu beber só um pouquinho. Você é precioso, você é preciosa para o Senhor Jesus. O Espírito Santo tem ciúmes de você, de mim. Então convém que estejamos sóbrios para estar atentos contra as investidas do mal. Para estar atento aos sinais que prenunciam, que antecedem a vinda do Filho do Homem. Então esse povo comia e bebia de maneira leviana, sem nem se importar com as consequências daquilo ali. Só que enquanto eles estão lá comendo, bebendo, se casando, o céu está em movimento, a palavra foi liberada. Noé tomou posse e está na obediência. Mesmo sem ver, mesmo vendo o céu limpo, mesmo as circunstâncias todas dizendo que não iria chover, Noé acreditou em Deus. Será que a gente tem acreditado na palavra de Deus? Ou estamos agindo como servo mau? Quando Jesus supõe que aquele servo seja mau e ele vira e fala, meu senhor está demorando, então eu posso fazer o que eu quiser. Como que a gente está vivendo? Amados, é real. Não é historinha. Jesus, em breve, virá. Essa frase que Jesus está voltando, ela já não cabe mais. A frase que cabe agora, aleluia, é Jesus, em breve, virá.
Todos os olhos, todos os olhos o verão, o contemplarão, todo joelho se dobrará e toda língua irá confessar que só o Senhor é Deus. Aleluia! Glória a Deus! Que estejamos atentos e alertas com a palavra. Porque a gente sabe que a palavra ela é verdadeira, ela é pura. E o Senhor, Deus, zela por ela, pelo cumprimento dela. Então, não é só mais uma historinha. Mas vamos entrar na parte em que, como que a gente tem que estar, né? Eu até anotei aqui, as anotações. Como que a gente tem que estar para que naquele dia nós possamos ser arrebatados? A igreja, junto com o corpo de Cristo, arrebatado na primeira vinda do Senhor Jesus. Porque não quero ficar aqui, não. Eu não quero, amados. Não quero ficar aqui, não. Será terrível. Será terrível para os que ficarem. Será terrível. Mas vamos caminhar. No versículo 42 diz assim: portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o seu Senhor. Essa parte me chamou a atenção também, porque essa parte do capítulo 24, a parte final, inicia falando a mesma coisa. E o Senhor Jesus reforça. Mas, ao invés de ele falar vinda do Filho do Homem, aqui ele fala do seu Senhor. E quando Deus ele é o nosso Senhor, servimos a Ele. Servimos a Ele com os nossos dons e talentos. Da série de mensagens que teve aqui, eu não me recordo se alguém trouxe, mas eu creio que sim. Trouxeram essa palavra. Sobre os dons e talentos que Deus confia a nós. Ah, Joyce, mas eu não sei fazer nada. Será? Não. Deus, tudo que Ele faz é perfeito. Claro que através do pecado, lá no jardim do Éden, né, a gente ficou limitado. Mas tudo que Deus faz é perfeito. E nós somos a coroa da criação do Senhor. Então a gente tem que vigiar. Porque a gente não sabe em que dia que o nosso Senhor virá. Como a gente tem se comportado diante de Deus, do nosso Senhor, nessa parte? Será que a gente tem servido? O servir, amados, vai muito além do estar na igreja fazendo alguma coisa. O servir é ajudar ao próximo, amar ao próximo como a si mesmo, se importar com o próximo, enxergar uma situação em que você pode ajudar. Isso é servir. Porque lá em Apocalipse diz que o Senhor Jesus vai falar para aqueles que não cuidaram dos doentes, não visitaram os presos, não fizeram nada pelos pequeninos. Vai falar para eles: não fizeram a eles, não fizeram a mim. Apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Então, só essa parte já ensina pra gente que o ato de servir vai muito além da igreja. De estar dentro do templo, fazendo algo. Ah, você está falando, Jastão, que eu não preciso fazer? Sim, precisa. E a gente vai chegar nessa parte. Mas o que eu quero aqui com os irmãos é ampliar essa visão. Essa visão sobre o servir. A gente reconhece o Senhor Jesus quando o confessa como nosso Senhor e Salvador. Ou seja, Ele é Senhor sobre nós, sobre as nossas vontades. Você já não vai mais viver como você vivia. A gente já não vai mais viver como aquele povo na época de Noé vivia. Como as pessoas estão vivendo hoje. Uma vez que a gente aceita o Senhor Jesus, Ele é Senhor sobre nós. A gente morre para Ele viver em nós.
E assim a gente alcançará a vida. Uma vez a gente escolhendo viver, a gente está escolhendo é morrer. Porque não tem como viver sem o Senhor Jesus. Então, amados, estejamos atentos a isso. Vamos vigiar, porque a gente não sabe em que dia que o nosso Senhor virá. Senhor, sobre a minha vontade de, não, hoje eu não tô afim de orar. Lembre-se, Jesus é o Senhor da sua vida. Ele te ama, se entregou por você, por mim. Então, temos que fazer conforme a vontade dele e não a nossa. Glória a Deus, glórias a Deus. E é interessante esses pequenos detalhes que a palavra nos traz. Porque ele poderia falar aqui no 42, portanto vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o Filho do Homem novamente. E mesmo assim a gente atenderia. Mas ele encerra esse versículo com a palavra Senhor. Senhor. Coloque hoje, escolha hoje colocar o Senhor Jesus realmente como Senhor da sua vida. Passe a consultar mais o seu Senhor. Passe a mostrar a Ele aonde estão as suas limitações, as suas fraquezas, as áreas que você tem lutado para vencer e não tem conseguido. Fale para Ele, para o seu Senhor. O Senhor Jesus, Ele sabe o que é melhor para nós. E Ele, com certeza, sempre nos ajuda porque Ele é um Senhor de amor. Que Senhor, que outro Senhor iria morrer na cruz, iria pagar um alto preço pela gente? Miseráveis pecadores, sem merecer. Qual é? Quem? Quem faria? Ninguém, somente o Senhor Jesus. Honras e glórias sejam dadas a Ele. Aleluia! Glória a Deus. Então, que a gente possa trazer essa consciência para a nossa vida. Em que eu não tenho colocado Jesus como realmente Senhor na minha vida? Em que? Em que? Porque se Ele falou para eu vigiar, porque eu não sei a hora que Ele virá, que Ele é o meu Senhor, então em que eu não estou conseguindo colocar Ele como Senhor? Porque temos que estar preparados para esse dia. Jesus em breve virá. A palavra se cumpre a cada minuto que passa. Eu acho que um dos maiores sinais, para mim, Joyce, é o tempo abreviado. Amados, o tempo continua tendo 24 horas, certo? O dia continua tendo 24 horas. A gente continua tendo 365 dias no ano. Alguns anos a mais, ou outros anos a menos, né? Por causa do ano bissexto. Mas a sensação é que assim, você acorda, quando você vai fazer alguma coisa, você olha, já é meio-dia. Aí você termina de fazer aquela coisa, você olha, já é 6 horas da noite. Quando você olha, a gente já tá em agosto. Parece que foi ontem que a gente estava iniciando um novo ano. Já estamos em agosto. Falta muito pouco para o ano terminar. Então, um dos maiores sinais para mim é a abreviação do tempo. Então, vamos vigiar, porque o relógio de Deus está tic-tac, 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 não para. Não para, a palavra dele se cumpre, está se cumprindo e irá se cumprir por completo. E o Senhor nos adverte nessa manhã em como a gente está preparado para esse grande dia. Alegria para uns e tristeza para outros. Outra coisa que me chamou a atenção foi sobre o servo, né? Onde ele faz essa semelhança, né, para a gente entender melhor. Sobre o ladrão, sobre o dono da casa. Se eles soubessem que hora o ladrão iria vir, ele não deixaria
esse ladrão entrar e arrombar a sua casa. Eu anotei aqui. Precisamos de estar alertas. Mas alertas, Joyce, você já falou isso. Eu falei, eu sei que eu já falei. Mas eu vou falar uma outra coisa aqui para vocês. Precisamos estar alertas. Por quê? Porque casa quer dizer conforto. Casa quer dizer lugar de segurança. O dono da casa. Se o dono da casa soubesse em que hora o ladrão virá, este não deixaria que ele arrombasse a sua casa. Então, casa é conforto, é lugar de... tô em casa, tô seguro, tô confortável, tô na minha zona aqui, ó. Tô no meu território. Temos que ter cuidado, estar alerta por esse motivo. Porque às vezes somos levados em situações em que estamos confortáveis. Tá tudo bem, não, tô em Cristo, eu leio a Bíblia, eu oro, eu jejuo, tá tudo bem, tô confortável. Opa! Mas isso não pode deixar com que você fique sem atenção, que você não esteja em alerta. Temos que estar vigilantes o tempo inteiro. A palavra diz vigiai e orar. Não é orar e vigiar, é vigiar e orar. Então, não sabemos. Temos que estar alertas, mesmo numa situação de conforto. Porque a gente passa por luta, a gente passa por prova. Mas sempre chega aquele momento de bonança na nossa vida. E eu já declaro em nome de Jesus que assim será na sua vida também. Mas que isso não nos deixe desatentos. Que isso não nos mantenha em desatenção. Que a gente não fique em alerta. Porque a gente tem que cuidar. Mesmo quando tá tudo bem, a gente tem que cuidar. Porque a gente não sabe que dia que Jesus virá, mas a gente também não sabe o dia que o inimigo irá nos atacar. Quando irá nos atacar, como irá nos atacar. Nós somos casa. Jesus é o dono da casa, que somos nós. Ele pagou o preço. Então, temos que cuidar da casa do Senhor Jesus. Amém? Versículo 45 diz assim: quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos demais servos? Essa era a parte que eu queria chegar. Os demais servos da sua casa para lhes dar alimento no tempo devido. Essa é uma pergunta que o Senhor Jesus faz. Quem é o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos demais servos da sua casa para lhe dar alimento no tempo devido? Aqui é que eu completo sobre o ato de servir. O Senhor nos encarrega de vidas, de afazeres, da obra dele. E se a gente voltar um pouquinho, quando ele fala sobre estarão dois no campo, um será levado, um será deixado. Estará duas mulheres no moinho, uma será levada, outra será deixada. Eles estavam o quê? Trabalhando. Eles estavam trabalhando. Trabalhar é errado? Não. Mas trabalhar sem vigilância, pode acontecer isso. Um ser levado e o outro ser deixado. Então, a quem o Senhor irá confiar a obra dele? A nós. Por isso que eu falei com vocês no começo que o ato de servir vai muito além das paredes, da igreja, do templo. Mas uma vez que a gente se compromete com a obra do Senhor Jesus, a gente tem que cuidar dessa obra. Cuidar daquilo que ele nos confiou.
Porque ele vai querer que a gente preste conta a ele sobre essas obras, sobre o que ele nos confiou. Se você é um servo fiel e sensato, você vai conseguir alimentar os outros servos de Jesus, alimentar as outras pessoas. Por quê? Porque você está cheio. Cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da presença do Senhor Jesus. Então, quando você abre a sua boca, o Senhor vai te usar para trazer libertação, transformação, anunciar a salvação através do Senhor Jesus. Servo fiel e sensato. Fiel a Deus acima de tudo e todas as coisas. E sensato, sabe o momento de agir, de parar, aleluia. Sabe o momento de falar, de se calar. Sabe a intensidade que tem que ser posta nas coisas, nas situações. Servo fiel e sensato. Então, quando o Senhor Jesus encontra esse fiel, ele vai lá e encarrega ele de servir aos outros servos, de alimentar a outros servos. Feliz, 46 diz assim, feliz o servo que o seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Jesus não quer que a gente o aceite e fique, não vou fazer mais nada não, já aceitei Jesus, estou salvo. Então, não preciso fazer mais nada. Não. Jesus diz que bem-aventurado é aquele servo que estiver trabalhando de maneira fiel e sensata quando o seu Senhor voltar. Quando o Senhor Jesus voltar. Porque, amados, uma coisa importante. A paz do Senhor Jesus, Silvana. Seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Uma coisa muito importante, amados, a gente já tá caminhando pro final, a hora avança rápido, tá vendo que eu falei sobre a abreviação do tempo? Uma coisa Ô Senhor, me perdi. Sim. Feliz o servo que encontrar isso. Uma coisa, amados, que é importante a gente se atentar é Jesus, quando ele vir, ele não vai vir como... Eu não encontro outra palavra. Como um Deus amoroso. Como Salvador. Porque ele já veio assim. Ele virá para cumprir a justiça. Ele virá para cumprir a palavra de Deus. Então, por isso, eu acredito que é por isso que o Senhor Jesus, conversando aqui com seus discípulos, nessa última parte do capítulo 24 de Mateus, eu acho que é por isso que ele fala tanto em Senhor, em que o seu Senhor virá, em que o seu Senhor virá. Ele virá para exercer juízo. Ele virá para vingar o seu povo. Então, feliz é o servo em que o seu Senhor encontrar ele fazendo o que Deus confiou a ele, a obra dele. Olha o que o 47 diz. Garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. A coroa da vida. Entrar na Nova Jerusalém. Olha isso. Encarregar de todos os seus bens. Eu vejo dessa maneira a nossa recompensa. Ele garante isso a gente. Ele está lá preparando uma cidade linda e maravilhosa para receber os lavados e remidos no sangue de Jesus. Para receber os servos fiéis e sensatos. Essa é a nossa maior recompensa. Seremos encarregados desse bem. Aqui ele fala encarregado do seu bem porque ele faz essa comparação ao Senhor, né? Que o Senhor vai entregar essa recompensa ao servo que foi fiel, sensato e que cuidou dos demais servos, alimentando eles no tempo devido. Olha aí, ó, a ligação entre sensatez e tempo devido. Porque a gente não pode agir
de qualquer maneira, até na presença de Deus, gente. A gente não pode agir de qualquer maneira. Ah, não, eu vou fazer, é de Deus. Não, gente. A gente tem que ter sabedoria, sensatez, discernimento para entender o quando fazer realmente e quando não fazer. Quando é só para orar e quando é para orar e agir. A gente tem que ter esse discernimento. E a palavra nos ensina. Eu acho linda. A palavra de Deus é uma coisa que me deixa muito animada. Porque ele nos ensina de maneira clara, claríssima. Mas ele também vai falar aqui sobre o servo mau, que vira e fala, meu senhor está demorando. E aí, ele começa a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. Ah, Joyce, na igreja tem isso? Tem. Tem sim. São aquelas pessoas que falam assim, Jesus vai demorar, eu vou lá hoje só para cumprir escala mesmo, não preciso nem me preparar não, só vou ficar lá. Tá tudo bem. Aí ele vai, faz de qualquer maneira a obra de Deus. Quando alguém o procura, ele não consegue ajudar. Isso para não falar coisa pior. E ali ele tá só se alimentando. Se alimentando, mas ele não transborda daquilo que ele se alimenta. Ele não entrega aquilo que Deus confiou a ele a entregar. Ele fica desatento. Mesmo estando dentro da igreja, ele fica desatento. Ele começa a viver de uma maneira onde ele está negligenciando a obra de Deus. Já que Jesus está demorando mesmo, não tem problema eu fazer isso aqui não, porque depois, eu vou pedir perdão, vai dar tempo. Ei! Não sabemos o dia nem a hora que o nosso Senhor virá. Não sabemos, ninguém sabe. Vamos cuidar para estar atentos, para não negligenciar a obra de Deus. O nosso Senhor Jesus em breve virá. E teremos que dar conta de tudo aquilo que Ele nos confiou. Teremos que dar conta da nossa própria vida. Teremos que dar conta da nossa casa, da nossa família. Teremos que dar conta da obra de Deus, que Ele confiou a gente, se a gente aceitou, se a gente não aceitou, como deveria ter aceitado, se a gente executou como deveria, ou se a gente negligenciou a obra. Teremos que dar conta disso tudo diante de Deus, diante do Senhor Jesus. Então, amados, não vamos viver levianamente. Vamos cuidar para estar prontos, preparados, para o dia que o Senhor Jesus vir, nos encontre dessa maneira, trabalhando com fidelidade e sensatez na sua obra, realizando a vontade do nosso Senhor, mortificando a nós mesmos, para que Ele possa crescer, para que Ele possa ser visto através de nós. Vamos cuidar, vamos cuidar. E aí tem a recompensa. Também tem recompensa para quem negligencia a palavra, para quem negligencia a obra, a vida com Deus. Ele o punirá severamente. Aqui na minha Bíblia, ela tem algumas observações. E na palavra severamente tem um Bzinho em cima e tá escrito assim, ó. Significa cortará ao meio. Pesado, né? Pesado. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. A gente sabe que esse lugar de choro e ranger de dentes não é o inferno.
O inferno é um lugar onde as pessoas que morrem sem Jesus, amados, não tem como falar de outra maneira, né? A palavra tem que ser dita, tem que ser pregada. E é com muito tremor e temor que eu trago essa palavra. Então, a gente sabe que céu é real e o inferno também. Só que o inferno é um lugar onde as pessoas estão quando morrem sem Jesus, né? Isso a gente já sabe. Mas esse lugar onde haverá choro e ranger de dentes é o lago de fogo eterno, que também está sendo preparado para Satanás e seus demônios e para aqueles que não estiverem em Cristo Jesus. Não somente aqueles que não aceitaram a Jesus, mas também aqueles que decidiram viver de qualquer maneira na presença de Deus. Essa é a verdade. Não tem como romantizar isso, não tem como simplificar isso. Essa é a verdade. E a verdade, ela nos liberta. Eu louvo a Deus porque, apesar de saber que há uma recompensa sendo preparada para aqueles que estão em Cristo, também tem uma recompensa sendo preparada para aqueles que não estão. Mas eu louvo ao Senhor Jesus porque Ele nos trouxe a oportunidade de viver com Ele eternamente. Ele desceu da sua glória, se fez homem em carne, andou no meio de nós, sendo Deus, pagou um alto preço para que a gente pudesse ter uma vida em abundância, mas também uma vida eterna. Em um lugar que não terá choro, em um lugar que a alegria será eterna, que não terá tristeza, não terá ressentimento, mágoa, doenças, fome. Nada disso ali terá. Andaremos em ruas de ouro, cearemos juntos com o nosso Senhor Jesus. O que você escolhe hoje? O que você escolhe hoje? A recompensa da vida eterna ou a recompensa da morte eterna? Em breve, Jesus virá. Ele virá em breve. A palavra se cumpre a cada dia. As instruções estão aqui ao nosso alcance. A palavra de Deus é o nosso manual de vida para alcançar essa recompensa da vida eterna. Eu não sei como que está a sua vida hoje. Eu não sei se você já aceitou Jesus, mas eu quero aqui te apresentar a salvação, te apresentar a vida eterna, te apresentar esse Deus maravilhoso que pagou um alto preço para você poder viver eternamente. Esse é o nosso Senhor Jesus. Não sei se você tem vivido de maneira leviana na presença de Deus, negligenciado a intimidade com Deus, a obra. Não sei. Ou se você não, tá tudo bem. Ou se você tão simplesmente tem só deixado de contar algumas coisas ao seu Senhor. Então, neste momento, eu vou interceder. Se você ainda não aceitou Jesus e quer assim fazer, coloque a mão no seu coração, eu vou orar primeiro por você. Se você já aceitou Jesus, mas sente que tem vivido de maneira leviana, eu vou orar por você também. E para todos nós que precisamos, a gente sempre vai precisar estar atento em alguma área, focar em alguma área na nossa vida. Porque estamos aqui na Terra caminhando até sermos varão perfeito. Aí nesse momento é quando Jesus virá também. Então eu vou orar por você também.
E eu me incluo, gente. Eu me incluo nas orações, porque a misericórdia de Deus é que nos alcança. Não é porque a gente está desse lado aqui da tela que a gente é perfeito, santo, não. A gente tem também nossas limitações, nossos defeitos, né? Pecados. Ninguém está livre. Mas o Senhor Jesus, Ele quer nos salvar, nos remir e nos ajudar. Amém? Vamos orar. Em nome de Jesus. Soberano, amado, querido Senhor Deus, obrigada, Senhor, pela oportunidade de meditar na Tua palavra junto com os meus irmãos. Obrigada, meu Senhor, por nos alertar, por nos mostrar como a gente tem que estar preparado, por não saber nem o dia e nem a hora em que Teu Filho amado, Senhor Jesus, virá. Senhor, neste momento eu quero orar e interceder pela vida daquelas pessoas, Senhor, que ainda não aceitaram o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas que neste momento, Senhor, elas querem fazer essa confissão. Se você que está aqui na oração agora puder, repita comigo: Senhor Jesus, eu te recebo na minha vida como meu Senhor, Salvador e amigo. Perdoe os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida. Quero viver a partir de hoje para ti, Senhor Jesus. Deus amado, Deus querido, toma em tuas mãos, Senhor, essas pessoas que decidiram por ti nesta manhã, neste dia, neste momento em que estiverem assistindo a live. Senhor, ajude-as, mostre o caminho, ajude-as, Senhor, nas decisões que irão tomar, que elas possam, Senhor, decidir por Ti todos os dias de suas vidas. Pai amado, Pai querido, também quero interceder juntamente com o Espírito Santo e o nosso Senhor Jesus, pelos irmãos, Senhor, que estão na Tua presença, mas vivem de maneira leviana. Vivem de maneira a negligenciar, Senhor, a Tua presença, a Tua obra. Ah, Deus, tendes misericórdia de nós. Tendes misericórdia de nós, Deus amado. Que o Senhor possa nos perdoar. Que o Senhor possa nos receber, Senhor, em Tua presença novamente. Senhor, queremos aqui diante de Ti confessar a Ti, Senhor, as nossas negligências. Fale aí com o Senhor Jesus, aonde você tem negligenciado, o que você tem negligenciado. Ah, Senhor Jesus, te pedimos perdão, Deus, pois reconhecemos o Seu senhorio sobre as nossas vidas. Reconhecemos, Senhor Jesus, que Tu és o nosso dono, que quando a gente decidiu Te confessar como Senhor e Salvador e amigo de nossas vidas, a gente decidiu abrir mão de nós mesmos para viver a Tua vida. E que durante o caminho começamos a negligenciar. Ó Deus, perdoe-nos. Perdoe-nos, Senhor. Troque, Jesus, o nosso fardo. Nos dê um novo, Senhor, pois o Teu fardo, ele é leve. Ah, amado Deus, querido Senhor, nos purifica de todo mal. Nos lava, Senhor Jesus, com Teu precioso sangue. Nos reconcilia, Senhor amado, com o nosso Deus, o nosso Pai. O Teu sacrifício na cruz nos garante isso, a reconciliação com Deus Pai. Acesso direto ao Santo dos Santos. Por isso, Deus, eu entrego nas Tuas mãos as nossas vidas. Pai, agora eu quero orar por todos os irmãos. Senhor, que possamos caminhar dia após dia na direção que é o Senhor Jesus, na direção do céu. Cumprir com a Tua vontade, cumprir com a Tua palavra, alimentar no tempo devido como um servo fiel e sensato aquele que o Senhor nos encarregar.
Senhor, porção dobrada do teu santo e poderoso Espírito sobre nós. Não somente, Senhor, para nós mesmos, para estarmos firmes e fortes, não. Mas que a gente também possa transbordar nas vidas que o Senhor colocar no nosso caminho. Senhor, que possamos ser servos bons e fiéis, sensatos na nossa casa, no nosso trabalho, na igreja, aonde quer que a gente vá. Possamos testemunhar, Senhor, que Tu és o verdadeiro Senhor das nossas vidas. Senhor, eu entrego nas Tuas mãos esta live, eu entrego nas Tuas mãos a vida dos meus irmãos, que o Senhor continue a ministrar a Tua vontade e o Teu querer em nossos corações. Estamos aqui, queremos mais e mais de Ti, queremos mais e mais Te conhecer e caminhar o tempo todo contigo. Obrigada, Senhor, por essa live, por essa oportunidade, por essa palavra. E entrego, Senhor, em Tuas mãos o nosso dia e assim também, Senhor, todo o nosso mês. Assim eu oro na certeza da vitória em nome de Jesus. Amém e glórias a Deus. Amém, amém, amém. Amados, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, viu? Para vocês que aceitaram Jesus, essa foi a melhor decisão da sua vida. Procure uma igreja, procure um pastor para estar te auxiliando, te ajudando nesse momento de início de caminhada. Para você que se decidiu hoje abandonar a vida leviana na presença de Deus e se comportar como um servo fiel e sensato, parabéns. E para você que está aí firme com Jesus, continue cuidando, zelando pela sua vida, para que esteja pronto e preparado no dia que o Senhor Jesus virá. Porque a frase Jesus está voltando não cabe mais. Mas a frase Jesus em breve virá, essa é realidade nas nossas vidas, viu? Um beijo grande para todos vocês. Até a próxima. Muito obrigada por estar aqui conosco. Fique com Deus. Lembrando, não deixe de enviar essa mensagem para alguém. Se ela foi vida para você, envie para alguém para que seja vida para alguém também. Tá bom? Beijo grande em todos vocês e fiquem com Deus. Até a próxima.